Como já dizia Dr. Osmar, eu não sou corintiano de coração, pois um dia ele para. Eu sou corintiano de corpo e alma, porque a alma ela é eterna. Nós vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Corinthians. Vê, me chamo Raul, esse é mais um vídeo do nosso baú, diferente, né? Porque sempre eu trago falando de mantos, hoje eu, em especial, estou querendo trazer para vocês alguns vídeos falando sobre clubes, falando sobre torcidas, e o primeiro que eu escolhi foi o Corinthians paulista. Não sou corintiano, para quem me conhece sabe que eu não sou corintiano, mas como colecionador tenho a camisa e como amante do futebol eu tenho a obrigação de falar dos clubes sem clubismo, com todo profissionalismo. E o que eu trago para vocês hoje aqui, pessoal, é o amor que o torcedor do Corinthians tem pelo clube. O que eu digo é o seguinte: o Corinthians, para o torcedor, não é um clube. Ele é mais do que isso. Ele é um estado civil, ele é um padrão de vida, ele é uma religião. A devoção que o torcedor do Corinthians tem por esse clube é gigantesca. Recentemente eu vi uma série, Eu Sou Corinthians, né, em 4 episódios, e eu tinha uma noção do que era o Corinthians, e hoje confesso que eu vejo o Corinthians até diferente do que eu via antes. É um time que o torcedor faz o que quer, faz o que pode por ele, e até o que não pode. É o torcedor do possível e do impossível com o Corinthians. Essa camisa aqui, ela tem um significado, um peso, de que o Corinthians talvez não fosse tudo isso que é hoje por conta do torcedor. O Corinthians podia não ser gigante, mas o torcedor faz ele ser gigante. Claro que isso é uma suposição, mas o que eu digo aqui é que o torcedor, o amor do torcedor é tanto que ele faz com que um time que pode ser pequeno ou pode ser apenas grande se torne gigante pela força da massa. E o Corinthians é assim. Um clube que passou 23 anos sem ganhar um título. E o torcedor a cada ano renovava a esperança de ser campeão. E o título não vinha. Foi no sofrimento e ganhou o Paulistão em cima da Ponte Preta. Uma torcida que invadiu o Rio de Janeiro, jogo contra o Fluminense. E teve mais de 100 mil torcedores no Rio, presentes no Maracanã, presentes no Rio de Janeiro. Um torcedor que viu quase 80 anos para ser campeão brasileiro. Primeiro foi em 1990. Um torcedor que viu mais de 100 anos para ganhar o Libertadores da América. E venceu. Um torcedor que viu ser zoado por ter o Mundial e não ter o Libertadores. Viu o Mundial justo. Um torcedor que foi zoado por não ter estádio e hoje tem uma arena. É um torcedor do Corinthians, é um torcedor que se renova a cada ano com esperanças. É uma torcida que cobra, mas é uma torcida que chega junto. É uma torcida que chega no estádio, que lota o estádio, independente do valor do ingresso. Ano passado, por exemplo, o ingresso do jogo do Corinthians estava a R$600. A torcida, claro, se reuniu com a diretoria, querendo diminuir o valor do ingresso. Não sendo possível, a Gaviões da Fiel decidiu comprar uma grande quantidade de ingressos e doar para aquelas pessoas que não tinham condições. E para aquelas que tinham, mas tinham pouco dinheiro, fornecer pela metade do preço. Sabe para quê? Para o torcedor ver de perto o Corinthians jogar. Isso é o amor que o torcedor do Corinthians tem pelo clube. E eu acho que falta bastante aqui no Brasil isso. Eu acho que amor todos os torcedores têm. Mas a torcida do Corinthians ela está além do amor.
como eu falei aqui anteriormente, para o torcedor, o Corinthians é um padrão de vida, é um estado civil, é uma religião. O Corinthians está acima praticamente de qualquer coisa. Uma vez perguntaram ao torcedor corintiano: eu gosto bastante dessa história porque é uma história legal. O que é que não fazia sentido na vida para ele? Como é que ele se via sem o Corinthians? E o que ele respondeu foi: se o Corinthians não existisse, eu não existiria, porque eu só existo pro Corinthians. Então você tem noção do que é o Corinthians para esse torcedor? O que é o Corinthians para o torcedor corintiano? Cara, se você perguntar para um torcedor do Vasco, com todo respeito ao torcedor vascaíno, você é Vasco? Ele vai dizer: sou Vasco. Mas vai ter aquele torcedor do Vasco, do Grêmio, do São Paulo, que vai dizer assim: eu torço, mas eu pouco vejo jogos, eu assisto quando passa na TV, não ligo o rádio, não. O torcedor do Corinthians, quando diz eu sou Corinthians, eu sou corintiano, esse cara, se o Corinthians jogar na lama, ele vai. Se o Corinthians joga de madrugada, ele escuta o jogo. Se passar Corinthians 24 horas na TV, ele assiste 24 horas de Corinthians na TV. Você tem noção? Respeitando todas as torcidas, claro. Eu quero trazer para vocês aqui um pouco de cada torcida. A torcida do Palmeiras, a torcida do Santos, do São Paulo, do Flamengo, do Vasco, do Grêmio, do Inter. Eu quero trazer. Mas o que eu estou dizendo aqui a você é da fé que o torcedor do Corinthians tem por esse clube. Gigante, multicampeão. E outro dado que eu queria trazer para você é sobre o rebaixamento do Corinthians em 2007. Quando um clube é rebaixado, na maioria das vezes a gente vê o torcedor protestar, o torcedor quebrar as coisas. A gente viu recentemente o Cruzeiro, por exemplo, foi rebaixado em 2019, houve um quebra-quebra no Mineirão, tudo mais. O torcedor do Corinthians, cara, ele cantou todo o jogo no Olímpico, no antigo estádio do Grêmio, Olímpico Monumental. E cantou, e cantou, e cantou, incentivando palavras de incentivo para o Corinthians. Que não quer abandonar. Sabe por quê? Porque eu te amo. Foi isso que o torcedor do Corinthians fez. Abraçou o clube no momento que o clube mais precisava. Não quebrou nada. Claro, anteriormente teve seus protestos. Mas no momento do rebaixamento, no momento do ato, o torcedor do Corinthians se viu que ele precisa de nossa ajuda, ele precisa do nosso apoio, não podemos nos apartar disso. O Corinthians é isso, é sofrimento. Eu conversei com o torcedor do Corinthians um dia desse, e o que ele falou foi o seguinte: quando acabou a Libertadores, que o Corinthians venceu por 2-0, ele disse que quando o juiz apitou o jogo, ele parou. E ficou naquela, não vai ter sofrimento? Porque o torcedor do Corinthians é acostumado com o sofrimento, aquele jogo mais truncado, aquele jogo mais corrido. Quando o jogo vem fácil, o torcedor estranha. Entende? Bem, mas é isso. O Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista, é um clube além da razão, além da emoção. É uma paixão que vai além de qualquer situação. E bem, a gente fica aqui por hoje, domingão. Não trouxe manto, trouxe história, porque o baú do Raul é assim. A gente funda, a gente pega lá do fundo do baú e traz para você, tá? Eu quero fazer mais vídeos assim, eu quero falar sobre situações que acontecem no futebol também, quero trazer futuramente sobre a seleção brasileira, por que não o técnico estrangeiro vem para o Brasil, quero trazer isso para vocês também. Bem, mas hoje o vídeo de hoje fica por aqui. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, nossa página no Instagram. E agora nós estamos no TikTok e no Kawaii. Com a mesma palavrinha. Baú do Raul 10. Você chega, você segue a gente lá no Kawaii, dá aquela moral no Kawaii, dá aquela moral no TikTok.
dá aquela moral no Insta e dá aquela moral no YouTube, se inscreve, comenta. No YouTube não está sendo possível comentar agora, mas comenta no Insta, comenta no Kawaii, comenta no TikTok, dá essa força, vamos ajudar, porque a gente vai crescendo, vai tendo mais conteúdo para vocês, certo? E quem sabe mais na frente a gente pode até fazer lives, né? Fazer chamadas com seguidores, para a gente bater um pouquinho um papo sobre futebol. Tá, pessoal? Bom domingo para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.